Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Estamos de volta aí nessa primeira unidade em uma segunda parte. Depois de termos discutido e encerrado com os tipos de conhecimento, vamos iniciar com a nossa preparação para a pesquisa, então, né? Investigar o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão, os métodos e as técnicas de pesquisa, as fontes e os passos para desenvolvê-la. Iniciando, então, com o entendimento do que vem a ser o ensino superior e no que diz respeito a todo o comprometimento seu, meu, com esse processo de ensino, pesquisa e extensão. Depois que a gente entra, foi aprovado no vestibular, entrou, o que nos espera aí dentro? Os objetivos do ensino superior, destaquei aqui alguns, né? Formar professores, professores não, né? Nem sempre, profissionais de diferentes áreas, dando a eles competência técnica para executar a sua profissão. Além disso, formar cientistas, e não naquela visão, aquele cientista, aquele pesquisador, cientistas no sentido simples da palavra, no sentido de que cada um de nós podemos ser, tendo os métodos e conteúdos disponíveis para conseguir fazer e ser um cientista. Estimular a tomada de consciência para a inserção da sociedade. Para dar conta disso, basicamente, é que eu disse que tem aquele tripézinho, o ensino, a pesquisa e a extensão, que não trabalham isoladamente, mas como se um se interligasse ao outro aí. Antes disso, penso ser interessante nós olharmos. Aqui tem uma janela aberta do Word, né? Um editor de texto normal. Quando nós entramos para dar conta desse compromisso, vem lá algum professor, geralmente qualquer um deles, todos vão falar assim, ó, para dar conta disso, para começar a fazer pesquisa, para se inserir nesse processo, você tem que dominar, coloquei aqui um professor comum, pode ser qualquer um, tem que fazer os trabalhos nas normas da BNT. E você está no começo da disciplina de METEP, nunca viu falar isso. E como que você faz? Que jeito que eu vou pôr os trabalhos nessa bendita dessa norma, que nem sempre nos acompanhou aí no ensino médio, né? Os professores falam isso. Então, antes de falar de cada uma das etapas, do que vem a ser o ensino, a pesquisa e a extensão, eu coloquei aqui essa tela de Word, para que nós possamos entender as normas gerais. Aqui tem um trabalho, ó, o começo de uma apostila. Quando o professor te pede essa norma da BNT, o que ele está querendo é que você faça o mínimo da formação exigida. O que tem lá? Ó, o que nós vamos ter que priorizar? O tamanho da letra, acho que até pontuei aqui em algum slide, ó. Parte-se da ideia de que todo o trabalho dentro do nível superior seja científico, estando dentro das normas. Por hora, nesse comecinho, para não demorarmos a saber isso, nós precisamos ter a fonte. A letra, quando se fala fonte, ela tem que ser Arial ou Times New Roman, tamanho 12. A margem 3322, nós vamos depois entender certinho o que é isso, mas 3 em cima, 3 aqui, onde começa o texto, 2. O espaçamento entre as linhas 1,5, o recuo no parágrafo, a reguinha lá em cima, no 1,25 e o alinhamento de todo o trabalho justificado. Vamos ver isso aqui. Então seria assim, ó, a letra você muda aqui. Ah, professora, eu já sei isso, mas vai que você não sabe, ou lembra, né? Começa a lembrar agora de novo. Arial ou Times, aqui você muda o tamanho da letra aqui. E aí, texto justificado, gente, é esse aqui, ó, que fica essa parte retinha com aqui. Eu preciso ter selecionado essa parte aqui no texto. Então, ó, justificado, retinho. A margem aqui em cima, 3, você arruma no layout, coloca lá, margem, e daí 3 centímetros, 2 do texto. O tamanho da letra é 12 e o espaçamento aqui no meio, você muda aqui, ó, parágrafo, aqui 1,5. Então, as linhas não vão ficar juntinhas no espaçamento simples, precisa-se desse espaço. Quando um professor de qualquer disciplina fala, eu quero trabalho dentro das normas, essa formatação ele vai exigir de você, mesmo que seja no começo, primeiro ano de curso, tá? Para desenvolver, então, qualquer uma dessas atividades, você já sabe aplicar essas normas.
O ensino, então, voltando lá ao tripé, para conseguir fazer todos esses trabalhos, ele vai ser voltado ao profissionalismo, capacitar o aluno, dando a ele informações técnicas, dando a ele um professor que consiga aí transmitir e junto construir o conhecimento, dando a ele habilidades. É mais o ensino, a parte burocrática. Depois disso, temos a pesquisa, que o aluno vai ter que fazer, essa atitude investigativa, ele vai ter que produzir o conhecimento e conseguir divulgar isso, porque não adianta aprendermos em qualquer área e ficar só para a gente. Depois a extensão, a universidade, ela não é um instituto que dá assistência, mas ela deve sim voltar para a sociedade que a envolve, dando então, tendo algum compromisso com a educação e com os interesses da sociedade. Estão aí, sempre surgem quando tem algum universo acadêmico, a preocupação em oferecer clínicas que auxiliam, que as pessoas possam procurar serviços aqui e fazer sempre algum link com a sociedade. Não de forma a prestar assistência, mas ter essa intenção, esse benefício voltado. Só se aprende, só se ensina pesquisando. Então, só se presta serviço à comunidade, só se traz serviço, só consegue fazer se antes você conseguir fazer uma pesquisa e ver se aquilo é bom e no que vai servir para alguém. Então, as três, o tripé, ele está assim preso, junto aí, para beneficiar a sociedade. Então, quando fala em universidade, ensino, pesquisa e extensão vão caminhar juntos. A pesquisa, ela é aqui, quando você busca definição, é sempre algo enorme, que você fala, mas o que é fazer pesquisa? Tem uma definição com um monte de linhas lá. Mas nós temos que entender que esse processo racional, sistemático, ele tem diversas fases que objetivam apresentar os resultados com métodos de análise. Não se faz pesquisa só o Einstein, só aquele cientista consegue ser um bom pesquisador. Não, ela parte de uma experiência ativa de qualquer estudante, para descobrir novos conhecimentos, inventar novas técnicas ou explorar e recriar realidades. Então, às vezes, tem uma realidade que é comum, mas a abordagem nova que você vai fazer dela faz de você um pesquisador. Volta-se com outro trabalho. O que está em jogo não é a transmissão daquilo que se inventa. Você não vai precisar, entrei aqui, o que eu vou inventar para ser novo? Mas é essa transmissão do poder de inventar, é essa sua capacidade de transmitir que está em jogo quando se faz a pesquisa. Não precisa partir de algo inédito ou fantástico, algo que ninguém viu. Não, o novo não está naquilo que nunca foi visto ou em algo que alguém nunca falou, até porque é difícil, todo mundo fala de tudo hoje em dia. Você tem acesso a tudo, você encontra gente em todo lugar do mundo que consegue falar de algo. Mas o novo está no modo diferente e único seu de escrever e de explorar aquilo. Tá? Então, isso que está em jogo, não precisamos aqui de um assunto novo, mas de uma roupagem nova para esse assunto. Isso tudo faz sentido aqui. Daí estarem cada vez mais reconhecidas e implementadas as modalidades de iniciação científica. Como que o aluno se insere, então? Temos aqui projetos. Nas universidades, ela sempre vai aparecer projetos de investigação científica, o que nós chamamos de PIC, Projeto de Iniciação Científica, ou PIBIC, que diferente do PIC, ele tem uma bolsa, um auxílio, né, uma quantia em dinheiro ali para que o aluno possa fazer pesquisa. Temos o TCC, que obrigatoriamente temos que fazer lá no final do curso, apresentar o TCC ou publicar um trabalho que resume aí a sua participação na graduação. Praticar a pesquisa, iniciar a vida científica, vivenciar a forma de aprender. O objetivo aqui, mesmo na educação, no ensino à distância, não é armazenar um produto, ter um trabalho, isso aqui eu fiz, mas aprender processos que te permitam fazer um trabalho novo cada vez que for preciso e você tiver algo a comunicar. Essa é a ideia. Então, entendendo a pesquisa como processo, vai te fazer entender, refletir, analisar. Sempre esse processo vai estar marcado pela necessidade de se responder a um problema. O que é esse problema? Não é algo ruim. Nós ligamos essa palavra problema a algo, eu estou com problema. Aqui é o problema de pesquisa. É algo que ainda não foi satisfatoriamente respondido e que leva a novas discussões. Todo trabalho de ciência não é prédio, não é um prédio, mas é uma simples pedrinha de construção
para um auxílio a uma obra futura. É uma pedrinha que daí outro vai colocando, outro, e contribui para uma nova obra. Essa frase do Serafim, ela tem sentido nessa parte aqui da nossa aula. Os problemas de pesquisa, então, não são necessariamente algo ruim, eles não podem ser problemas de engenharia e nem problemas de valor. Porque você não vai fazer um trabalho científico para falar assim, como melhorar o transporte? Precisa disso, precisa de dinheiro. Isso não é científico. Isso é o que se chama de problema de engenharia. Precisa-se de outros processos. Nem problemas de valor, algo que envolva opinião ou a maneira. Essa aqui explica, os pais devem deixar filhos sozinhos para fazer tarefa? Isso depende de uma construção, de uma crença, da ideia. Então, isso é problema de valor. Agora, como eu transformo esse problema de valor em algo científico? Eu poderia analisar assim, em que medida a ausência dos pais no auxílio às tarefas escolares interfere no rendimento dos alunos no ensino médio? Aí eu vou precisar pesquisar, eu vou precisar responder, observar variáveis, a ausência dos pais e o rendimento escolar tem relação? Eu tenho ali algumas variáveis que eu consigo responder, provar com teorias, alguém já estudou isso e responder se tem relação ou não. Aí eu transformo um problema que poderia ser certo ou errado, é certo ou errado não é científico, porque o certo para mim pode ser errado para o outro e aí vai. Então, eu preciso provar com teorias, fazer com que o outro consiga ver naquelas teorias as variáveis e se elas têm relação ou não. Aí é científico, aí é um problema de pesquisa. Para ser um bom pesquisador, então, temos que ter algumas qualidades. E eu deixei essa última aqui para você completar. Porque aí vai depender, você fala, para eu ser um bom pesquisador e fazer isso, eu preciso ter tempo. Eu preciso me dedicar, ter uma hora que eu vou fazer isso. Então aí você vai ver o que vai te ser mais necessário para te dar aí uma qualidade de conseguir ser um pesquisador. Aqui tem algum conhecimento do assunto, curiosidade, criatividade, integridade intelectual, a gente vai ver isso depois, falar muito disso. Uma atitude autocorretiva, se corrigir, ler o seu texto outra vez, ver o que você errou, sensibilidade, imaginação, perseverança, paciência, confiança na experiência, tempo, e aí você pode colocar o que você quiser. Aí, vontade de escrever, ter um caderno novo, você que vai colocar a sua característica. Essas fases, elas vão, para você conseguir aplicar essas suas qualidades, elas vão desde a formulação do problema, da escolha do que você vai solucionar. O problema não é algo que não tem solução, mas o que você vai investigar. Então, construir hipóteses, traçar o plano de ação, operacionar as variáveis, elaborar instrumentos para coletar os dados, selecionar os instrumentos, a amostra, coletar, interpretar e redigir aí o que você concluiu daquilo tudo. Por isso a escada acompanha aqui, como se fosse fases e termina lá com a redação do seu relatório de pesquisa ou com um artigo científico que nós vamos ver como fazer depois. Quando nós falamos em variáveis, hipótese, entra em alguns aspectos dos processos de dedução e indução. O que seria isso? A fase indutiva seria o momento experimental e a fase dedutiva o momento matemático. Mas elas são, para ficar mais fácil de entender, são formas de raciocínio. Uma proposição explicativa ou provisória. A indução, ela vai partir de algo geral que vai para algo particular. Do particular para o universal. Vamos ver assim, o que se constatou de uma amostra, você pega um grupo menor. Depois é estendido a toda uma população. Então, você induz que seria assim. Por exemplo, o número X de homens morreram. Logo, eu concluo que todos os homens são mortais. Então, do menor, do particular, para o universal. A dedução seria o contrário, do universal para o particular. Eu sei que todos os homens são mortais. Então, fulano, que é homem, ele vai morrer. Aí, o processo inverso. O princípio geral para fatos particulares. Todas essas, tanto a indução como a dedução, elas podem sim fazer parte do trabalho científico. São regidas para isso, nós vamos entrar na parte de método. O que é método? É o caminho, é a maneira. Tem método para tudo, método para aprender violão, método para emagrecer, método para fazer as crianças comerem vegetais, método... Ixi, as pessoas inventam, todos os dias estão inventando inovações, coisas para manter o livro aberto ou para não adormecer o braço enquanto... Isso tudo são métodos, é esse processo de busca, o caminho de busca para atingir o seu objetivo. Nós vamos investigar as fontes para o meio científico.
as fontes de busca para aplicar o método científico, que podem ser tanto fontes impressas e podem ser fontes disponíveis no meio eletrônico. Livros, monografia, tese, dicionário, e atualmente, devido à tecnologia, as bases de dados que nos fazem e nos farão pesquisar na internet. Então, o que são isso? São dados que ficam relacionados, armazenados lá entre si, no computador, e você consegue ter acesso às publicações científicas de toda uma comunidade. Então, lá nas bases bibliográficas, você vai achar artigos, teses, e você pode pesquisar, mesmo sem ter acesso ao livro, essas publicações no meio eletrônico. Para isso, tem ali os operadores booleanos, as palavras-chave que você vai escrever lá nos descritores e conseguir fazer a tua busca nos temas que você escolheu, tá? Então, assim, esses operadores é legal porque você vai colocar essa palavra e essa outra juntas. Ou eu quero or, eu quero esse ou esse, e seleciona-se um número maior de artigos. Não, eu quero esse termo e não esse. E aí consegue fazer a sua busca nas bases de dados. Esse é um grande meio onde nós buscamos as nossas fontes para pesquisa. Eu coloquei aqui para encerrar uma lista das principais que você pode procurar. Cielo, Bireme, Lilacs, EBSCO, Medline, CAPES, depende da sua área. Se você é da saúde, coloca lá base de dados da área da saúde e vão ter lá uma lista. Esses são confiáveis, você pode achar os artigos que foram publicados, indexados nas bases, e você pode ter acesso fazendo a correta referenciação a cada um desses autores, que é o que vai importar. Então, fazer pesquisa não é algo tão complicado. Tem que ter o tempo, tem que ter a vontade, mas vamos conseguir juntos participar desse processo. E assim encerramos essa nossa primeira etapa.